Fala, fala galera! Estamos começando mais uma live aqui nas nossas lives de terça-feira. Hoje um assunto muito top, LGPD, isso mesmo. Um segmento novo, né? Uma lei recém-aprovada, um mercado enorme aí pela frente para você que quer mudar de área ou quer dar um up aí na sua carreira. Acho que dentro do cenário condominial tem muita gente precisando entender e aprender sobre LGPD. Então você que quer aprender sobre LGPD na área condominial, um oceano azul de oportunidades para quem quer atuar como DPO ou como consultor da área de segurança da informação, essa é a hora. Então vamos guardar só mais um pouquinho aqui. Você que já entrou, compartilha, mostra para os seus colegas essa live para que mais gente entre aí. A gente vai falar muito sobre isso, dicas, né, práticas, objetivas, que a gente pode aí atuar no dia a dia e com certeza uma nova carreira para você que quer entrar na área de tecnologia, na área de segurança da informação. Essa é uma ótima oportunidade. Então já compartilha aqui, vou compartilhar aqui, vou dar uma parada para compartilhar. Vamos lá, vamos começar. Já são exatamente 8h25, tivemos um pequeno atraso na agenda aí das 8 horas, porque infelizmente problemas técnicos acontecem e live é bom por isso, porque a gente tem, né, a licença poética desses atrasos. Mas você não vai se arrepender, você que está aqui assistindo ao vivo, você que vai assistir essa live gravada. A gente vai falar um pouco sobre LGPD, boas práticas da LGPD dentro do universo condominial. Garanto a vocês que é um mar de oportunidades que está acontecendo nesse exato momento. Muitos condomínios, muito mesmo, não sabem o que fazer em relação a como colocar os processos do condomínio em compliance. E você pode ajudar com essas dicas simples que eu vou dar aqui, dicas práticas, são as mesmas dicas que nós demos lá na palestra que fizemos lá na OAB. São dicas que síndicos aprovaram, né, que síndicos entenderam que são totalmente usuais no dia a dia do condomínio e também para você, administradora. Isso aqui é top de linha para você que atua na área condominial, seja na administração, seja direta, que é o síndico, a sindicância, a sindicatura, melhor dizendo, porque aprendi isso recentemente, sindicatura. Para você também que atua na área de administração quanto administradora, entender de LGPD e saber em que posição a sua administradora está em relação à lei é muito importante para você evitar problemas no futuro, principalmente problemas de responsabilidade, que é o que a LGPD trata, né? Quem é o responsável dos dados, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Franklin Saraiva, eu sou profissional da área de tecnologia há alguns anos, quase 20 anos aí de carreira, né? Sou CEO da Dualtech Solutions Tecnologia, sou CMO da Digital, que é a minha agência de marketing digital, e também sou quem mantém aqui esse canal Profissão TI, traz esse conteúdo para vocês, tanto no feed, quanto no Reels, nos Stories e também conteúdo em live, tá? Então esse sou eu, sou profissional, graduado, pós-graduado na área de TI, e a missão que eu tenho aqui no canal Profissão TI é trazer conteúdos para que vocês possam alcançar melhores posições nas suas carreiras, né, na carreira de TI, principalmente, mas também vocês que querem fazer a virada de chave, querem deixar de ser profissionais só e serem empreendedores na área de TI. A gente tem muito conteúdo aqui voltado para isso, e toda vez que você tiver uma necessidade ou quiser saber mais sobre essa área de empreendedorismo na área de tecnologia, você pode ir no nosso direct e colocar qualquer dúvida que a gente vai estar lá respondendo a você. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre LGPD. Primeiro, vamos entender o que é LGPD, tá? LGPD especificamente é a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei especificamente, eu sempre falo isso, né? Ela trata da proteção e privacidade dos dados pessoais, meu e seu, de todo mundo. Todas as pessoas têm o direito a escolher quais são os dados que os outros terão acesso, e essa é o principal objetivo da LGPD. Óbvio, é uma lei com seus artigos, né? Enfim, é uma lei grande, é uma lei técnica, mas ela não precisa necessariamente ser decorada. Eu sempre falo que a LGPD ela foi feita, como todas as leis, para serem consultadas. Então, não grila em relação à questão de decorar a lei. Existe aí uma briga aí, que não é uma verdadeira briga, mas existe aí um conflito de interesses em relação a quem pode falar sobre LGPD. A própria lei prevê que não existe um profissional... eu não vou dizer normatizado, mas não existe um profissional de forma legal nomeado para ser um DPO. Ou seja, você
necessariamente precisa ser advogado, você precisa ser um profissional de tecnologia, precisa ser um profissional de administração. Não. Você precisa entender da lei. Essa é o que a lei preconiza isso. Você precisa entender da lei. Se você entender da lei, ou seja, se você conseguir ler os seus capítulos, seus artigos, entender minimamente do que ela trata, como ela se comporta dentro das organizações, você já está, né, dentro do que é preciso para ser um DPO. Óbvio, evidente que se você tiver treinamentos, cursos, né, específicos para atuar como DPO, como Data Protection Officer ou o encarregado de proteção de dados aqui no Brasil, você vai sair na frente de todos aqueles que não têm esse tipo de treinamento. E aí você tem algumas certificadoras como Exim, como a ITSource, algumas certificadoras que você pode ir lá no site delas, pedir para fazer a prova ou fazer um curso e depois fazer a prova e ter o certificado, né, por essas instituições internacionais que você tem qualificação para ser DPO, beleza? Mas não grila com isso não. Não estou dizendo que qualquer um pode ser, não é isso, tá? Não estou vulgarizando e nem estou aqui prostituindo a profissão, é uma profissão nova que está surgindo, mas é muito importante saber que você agora que está assistindo essa live, você pode ser um DPO e entrar aí nesse mercado que está carente de profissionais e que tem uma demanda muito gigantesca, uma demanda reprimida, porque a lei ela atinge todas as empresas que fazem captação de dados. Não existe empresa que não faça captação de dados, não existe empresa de forma alguma. Hoje a gente está falando de condomínios, vai falar especificamente de condomínios, mas a lei se abrange para qualquer empresa ou para qualquer entidade que faça a coleta de dados privados, beleza? Então vamos lá. Entendendo um pouco da lei, o papel do profissional TI aqui vai ser especificamente para a segurança da informação, tá? Então vocês que estão aqui assistindo essa live vão estar atuando como profissionais da segurança da informação. Então vocês serão TI. Eu sempre falo isso, vocês não são advogados, não vão atuar na seara jurídica, até porque vocês não têm a competência profissional para isso. É uma distinção muito importante que deve ser feita. Só quem pode atuar juridicamente é advogado. Então, todo condomínio precisa ter uma consultoria jurídica. E aí a gente fala de consultoria, por quê? Porque alguns condomínios, a maioria, né, e a gente vai falar o porquê, a maioria vai se enquadrar no que a nova normatização de 27 de janeiro de 2022, prevê como agente de tratamento de pequeno porte. O que isso significa? Que a lei ela abrange diversas áreas, porém, essa nova regulamentação prevê que agentes considerados de pequeno porte, de tratamento de dados de pequeno porte, eles se adequam a algumas características que tiram ele de algumas obrigações muito grandes. E aí o condomínio em si, ele se enquadra nisso. Por quê? Porque primeiro ele essa normatização prevê empresas, né, de pequeno porte. E o que é que caracteriza empresas de pequeno porte? Existem algumas características técnicas, né, e administrativas que definem empresa de pequeno porte. Então, faturamento, né? Existe um teto de faturamento para você se enquadrar em empresa de pequeno porte. O condomínio está incluso nelas. E aí você pode se beneficiar. Quais são os benefícios? Primeiro benefício, eu acho que o que todo mundo esperava era a dispensa do DPO. Mas você vai dizer, Franca, você está acabando de me dizer que é um mercado promissor e você está me dizendo agora também que os condomínios foram dispensados de ter DPO. Sim, legalmente eles foram dispensados de terem um DPO, que é o profissional encarregado de fazer a gestão da produção dos dados. Empresas que não são consideradas de pequeno porte são obrigadas, tá? São obrigadas por lei a nomear um DPO. E essa nomeação deve ser oficial e deve constar no seu site ou no meio de comunicação que a empresa escolha para deixar evidente quem é o seu DPO, beleza? Ah, mas os condomínios não estão à luz dessa obrigação. Ok, mas isso não retira a obrigatoriedade desses condomínios a terem boas práticas para privacidade e proteção dos dados coletados. Sim, porque o condomínio coleta dados dos condôminos, coleta dados dos visitantes, coleta dados dos fornecedores, compartilha dados com a administradora, compartilha dados com as empresas prestadoras de serviço. Então todo esse ecossistema, ele ainda obriga o condomínio ter a responsabilidade de ser um controlador, que é um dos agentes de tratamento de dados. Os agentes são controladores e operadores, basicamente, fora a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, se eu não tenho a obrigatoriedade de ter um DPO, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu posso entrar no mercado na área condominial, que é, né, uma área carente desse profissional? Simples, porque elas também ainda têm obrigação, veja, elas têm obrigação de ter
um processo bem desenhado de boas práticas. E ela precisa de um profissional para isso. Do ponto de vista técnico, quem vai agir muito mais fortemente somos nós, profissionais de TI. Você e eu que está assistindo essa live vai ter informações suficientes para chegar no condomínio e dizer, olha, condomínio síndico, síndica, encarregado, enfim, vocês têm um processo bem desenhado e boas práticas de segurança da informação, que é o que a gente chama de medidas técnicas. A LGPD trata como medidas técnicas. Você tem aí uma boa prática, um processo bem desenhado? Ele vai dizer que não. E aí você diz, olha, eu tenho uma proposta para você. Que tal eu prestar o serviço para você, né, e fazer todo o compliance aí desses processos de segurança da informação em relação ao que você já tem aí, e a gente fecha um contrato. Pronto. Nessa hora, a gente está falando de empresas que já poderiam estar executando essas atividades e não estão porque não conhecem essa nova área, esse novo segmento. Um deles são as empresas de segurança eletrônica. A ShockSeg entrou aqui, sabe disso, sabe que é uma área promissora. O condomínio consome muito dos produtos e tecnologia que são desenvolvidos principalmente na segurança eletrônica. E a gente fala de segurança eletrônica e dentro desse contexto de LGPD, a segurança eletrônica ela é essencial. Por quê? Porque cada vez mais existem mais tecnologias embarcadas nas câmeras, nos sistemas de controle de acesso, e essas tecnologias coletam informações de forma automática. Então, a empresa que faz instalação de câmeras, segurança de circuito fechado de TV, que faz controle de acesso, ela precisa estar, né, ela precisa ter um conhecimento mínimo sobre a LGPD, porque ela vai estar ali precisando, primeiro, como empresa, entender o que é LGPD, saber se a sua empresa está ou não de acordo com o que a LGPD pede, porque como prestador você precisa dizer ao seu contratante, olha, eu estou em compliance com a LGPD. Tá? Toda empresa precisa fazer isso hoje. Se você não faz, você vai sair atrás de quem faz, porque eu tive lá na ExpoSec, a gente palestrou junto com o Fulvio, que é um dos maiores síndicos profissionais do Rio de Janeiro, e ele disse, Franklin, é impressionante. 90% das empresas não sabem o que é LGPD, nas empresas de segurança eletrônica. Empresas assim voltadas à prestação de serviço para condomínio, mas principalmente segurança eletrônica. Elas não sabem o que é LGPD, não sabem o que eu estou falando. Muitos dizem, isso é coisa de advogado. Só que quando vai prestar serviço, Fulvio, ele diz logo, você está em compliance com a LGPD, preciso de um documento que comprove que você adotou boas práticas em relação à segurança da informação e privacidade de dados. A maioria não tem. E aí você começa a perder espaço de mercado para as empresas que têm. Isso é óbvio. Então, mas eu peguei na internet um modelo. Ok, mas você sabe falar sobre isso? Você sabe apresentar na Assembleia os seus diferenciais em relação à LGPD? O seu sistema de segurança eletrônica, o seu sistema de controle de acesso, ele impacta diretamente na LGPD para o condomínio? Porque, veja, se o condomínio for multado, quem paga a multa são os condôminos. Então, os próprios condôminos estão começando a exigir que as empresas que prestam serviço para condomínio, elas estejam em compliance com a LGPD. Então, nada de achar que isso é uma coisa que só vai pegar daqui a anos. Tem muito síndico criando um processo de contratação que preconiza o compliance da LGPD dos seus fornecedores. Se o fornecedor não tiver compliance LGPD, não tiver boas práticas, não tiver como provar que tem aí implantado a LGPD na sua empresa, os condomínios não estão fechando o contrato. Anote o que eu estou dizendo, isso não é uma coisa de futuro, é uma coisa de presente. Palavras do Fulvio, que é um grande síndico profissional, né, do Rio de Janeiro, e de tantos outros profissionais da área, né, de condomínios que eu tenho conversado, aqui de Sergipe, Maceió, Salvador, enfim, diversos cenários que já entenderam essa realidade, estão se adequando e vão sair na frente de quem não está fazendo nada. Então, se liga só, é muito importante você prestar atenção, tá? Então, entendido que é muito importante, que eu preciso estar adequado, que não tem como fugir, como é que eu posso dar os primeiros passos? Agora eu vou falar separado, vou falar para síndicos e administradoras e depois vou falar para fornecedores, principalmente pessoal de segurança eletrônica aí. Então vamos falar para síndico. Gente, primeira coisa que você tem que fazer é agir, tá? Eu vejo muita gente aí dizendo, mas é muito caro fazer o compliance, o cara me cobrou lá 30 mil, 20 mil. Calma, calma. O fato de você se enquadrar dentro do que é considerado como agente de pequeno porte, tratamento de dados de pequeno porte, faz com que você tenha uma facilitação
na comprovação das boas práticas, principalmente da segurança da informação, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro você precisa entender um processo. O que você precisa entender? O que é dado? Dados são as informações coletadas de terceiros que estão sob sua responsabilidade. A LGPD ela prevê o seguinte, que você é responsável por esses dados na coleta, no armazenamento, no processamento, no compartilhamento e na eliminação e no descarte. Esse processo todo você é responsável. E aí, onde é que isso está dentro do condomínio? Em todo lugar. Na portaria, então quando alguém chega para entregar uma encomenda, ali tem dados, né, particulares naquela encomenda do seu condômino, do seu morador. Então, todo mundo pode ter acesso a essa informação? Não. Quem tem acesso a essa informação? O porteiro, por exemplo, ou o pessoal da portaria remota, ou se você até tiver portaria autônoma, ninguém vai ter acesso porque vai ser colocado direto para recebimento pelo condômino. Mas digamos que você tem um porteiro que é hoje o cenário da maioria. Se você tem um porteiro, o porteiro vai ter acesso àquelas informações. Então, você já sabe que dentro desse processo existe alguém que tem acesso às informações além do titular, que é o porteiro. Então, esse processo tem que estar desenhado. Recebimento de encomendas. Dados pessoais, e aí você coloca os dados padrões de correio, nome, endereço, telefone e tudo mais. E aí você coloca quem tem acesso. Os responsáveis que terão acesso às informações serão os porteiros. Pronto. Então você começa a desenhar num documento muito descritivo e simples como é feita a política, né, de segurança da informação dentro do seu condomínio. E é política mesmo, política deve ser seguida, política de segurança da informação. É um documento muito simples, depois eu deixo aqui, faço um mapa mental, como nós fizemos o mapa mental da última live sobre suporte, eu vou fazer um mapa mental dessa live, e dentro do mapa mental eu vou colocar, se vocês quiserem, um download de um modelo de política de segurança da informação, para que vocês possam copiar aí nos seus condomínios, tá? Então, lá na administração, a mesma coisa, você tem lá N documentos, que o seu responsável ali faz a gestão, a organização para que o síndico assine, tenha acesso. E muita gente sabe que em condomínio muita gente entra. E se você entra, você tem acesso às informações. Franklin, como é que eu posso evitar isso? Colocando os documentos num armário com chave. Então você já tem aí uma política de segurança da informação, onde aquele tipo de informação, só quem vai ter acesso é quem tem a chave daquele armário. E se tiver documento em cima da mesa, o simples fato de você colocar o documento dentro de uma pasta leitosa já é uma medida de segurança. E observem, medidas de segurança não evitam que vazamentos aconteçam. Elas minimizam a possibilidade. A LGPD ela não trata sobre a extinção da possibilidade. Isso não existe. Na segurança da informação, nós que somos de TI, tratamos isso diariamente, principalmente baseado na ISO 27001, onde você tem metodologias para diminuir os riscos, né, a níveis aceitáveis de um possível vazamento de dados, de informação. Mas eliminar em zero não existe. E se alguém prometer isso para você, desconfie, porque isso é mentira. Não existe a possibilidade de você diminuir em zero o risco de vazamento de dados. Porque ele pode surgir tanto em meio externo, por uma invasão, mas ele também pode surgir de meio interno. Né? Por exemplo, dentro de um condomínio, o cabo de turma pode comentar com o morador que fulano está devendo X taxas condominiais. Isso é um vazamento de dado. E quem fez isso? O cabo de turma. Ele fez querendo? Não, ele não fez querendo. Porém, ele fez. Então, se esse vazamento causou problema, ele precisa ser identificado, rastreado e, principalmente, deve ser notificado. A LGPD prevê que todo vazamento de dado, quando confirmado, deve ser notificado à ANPD, sob pena de multa se você não fizer isso. Por isso que um monte de empresa aí, quando tem vazamento de dados, você fica sabendo nas redes sociais. Não é porque ela quer, é porque ela é obrigada a dar publicidade a esse tipo de informação. Então, para você ver, imagina o seu condomínio agora, você síndico que está assistindo agora ao vivo, você síndico que vai assistir gravado, imagina o seu condomínio envolvido num escândalo de vazamento de dados. Primeiro, se você for um síndico morador, você está impactando diretamente os seus colegas moradores, porque se houver multa, os seus colegas moradores e você vão pagar essa multa, porque quem paga a multa em condomínio é o morador. Se você for um síndico profissional da tua empresa que faz a gestão de condomínios de forma profissional, você está ferrado, porque a sua reputação vai para o ralo. Imagina a sua reputação envolvida no vazamento de dados. Ninguém vai querer contratar um síndico profissional ou empresa de síndicos profissionais que já se envolveu no vazamento de dados. Então,
entenda que o problema não é a multa, o problema é a reputação jogada no lixo em relação ao vazamento que vai acontecer se você não tratar. E a LGPD, ela prevê as medidas técnicas, que são as medidas envolvidas aí na área de TI, que são a segurança de informação. Se você tiver um vazamento e você puder comprovar documentalmente que você tomou as medidas cabíveis, acredite, você não vai sofrer nada. Por quê? Porque você consegue provar que você tomou as medidas cabíveis necessárias. E quais são essas medidas? Então vamos lá. Falando um pouco sobre ISO 27001, que é a base de conhecimento que eu estou utilizando para passar essas dicas de hoje, e essas dicas que eu estou passando agora, tanto serve para você, síndico, quanto para você, administradora. Primeira coisa é, você precisa entender o que é segurança da informação. Segurança da informação é quando você consegue ter confiabilidade, ou seja, você consegue provar que as informações são confiáveis. Se você não provar que as informações podem ser confiáveis, você já não tem segurança da informação. Então, a ISO 27001 prevê que você precisa ter confiabilidade nas informações. Se eu ler aqueles dados do morador, aqueles dados estão confiáveis, eles são reais, eles foram vazados, eles foram alterados, eles sofreram alteração, eles estão disponíveis, por exemplo. Se você não conseguir provar isso, você não consegue provar que aplicou medidas administrativas ou técnicas dentro daquele ecossistema condominial, tá? Como é que você faz isso? Você precisa colocar na cabeça o seguinte: como é que eu torno um dado confiável? Como é que eu confio num dado? Eu, Franklin, posso confiar num dado se ele tiver 3 características simples, tá? Ele for confidencial, ou seja, eu consiga manter a confidencialidade do dado. Beleza isso? Então, digamos que... Lembra que eu falei no exemplo da portaria? Que eu disse a vocês que o porteiro é a única pessoa naquele processo que tem acesso àquela informação? Pronto, se eu digo isso, eu não posso permitir que mais ninguém tenha acesso à informação. Se mais alguém, além do que foi previsto naquele documento, na política de segurança da informação, tiver acesso, você não tem mais a confidencialidade do dado. E aí, quando é que isso acontece, Franklin? Quando vocês colocam, síndicos, vocês colocam porque vocês acham bonito, um monte de câmera na portaria. Pode ser bonito, mas entenda, aquelas câmeras têm dados pessoais, têm dados biométricos, dados faciais que podem identificar uma pessoa. Tudo que identifica uma pessoa é considerado um dado pessoal, porque identifica aquela pessoa. Então, eu vejo muito síndico enchendo a portaria ali de câmeras, colocando 70 câmeras se possível. Sendo que aquelas câmeras não têm finalidade alguma para o porteiro, porque elas não auxiliam no trabalho do porteiro. Porque o trabalho do porteiro, como eu sempre falo, não é liberar a entrada. Quem sabe qual é o trabalho do porteiro? Quem souber, coloca aí, que eu quero saber se vocês sabem qual é a função de um porteiro. Muita gente acha que a função do porteiro é liberar a entrada, e não é. A função do porteiro não é liberar a entrada. Quem sabia disso? A função do porteiro é receber pacote? Também não. A função do porteiro é ver se tem gente circulando? Também não. A função do porteiro é especificamente impedir a entrada. Quem libera a entrada no condomínio é o morador. O porteiro não tem esse poder de liberar a entrada do visitante, do entregador, enfim. Quem tem essa autonomia é o morador. O porteiro está ali para impedir que alguém entre sem a devida autorização. Então, essas informações precisam estar ali contidas para o porteiro. Se você consegue manter isso, legal. Quais são as medidas? Você vai diminuir o número de câmeras, você vai virar a TV apenas para que o porteiro consiga visualizar aquelas imagens, você vai colocar as correspondências numa área específica com chave. Essas medidas comprovadas documentalmente e praticamente já fazem com que você tenha esse processo como um processo validado em relação à confidencialidade. Beleza aí? Então a gente manteve a confidencialidade. Só que além da confidencialidade, tornar o dado confidencial, eu preciso fazer com que esse dado, essa informação que é coletada pelo condomínio, ela precise ser íntegra. Ou seja, essa informação, ela está íntegra? Ela sofreu alterações? Então, se alguém vai lá e pega uma correspondência e risca o CPF, risca o endereço e coloca outro endereço, eu tive uma alteração na informação, no dado pessoal daquele morador, por exemplo. Então,
Alguém mais teve acesso? Não. Mas o porteiro, que é a pessoa que deveria ser responsável, ela rasurou e alterou aqueles dados. Então aqueles dados não são mais íntegros. E como é que eu previno isso? Criando um protocolo e anotando os dados no protocolo para evitar que aquele profissional, de forma intencional ou não, altere as informações e prejudique a integridade daquelas informações. Então você já percebe que a gente tem duas medidas práticas aí. Eu estou falando só na portaria, pessoal. Isso aí vai evoluir para a administração e outros setores do condomínio. Mas a gente já teve aí a confidencialidade e a integridade das informações, beleza? Agora a gente vai falar sobre o último item que deve ser respeitado para que um dado seja confiável. É a disponibilidade. Então, um dado ele precisa estar disponível. Todo dado precisa estar disponível para o seu titular. Se o titular não tiver disponibilidade, e aí a gente tem diversas formas de exemplificar isso, você já não tem como garantir que a política de segurança da informação foi cumprida à risca. Lembra? A gente tem 3 itens a cumprir: confidencialidade, integridade e agora a disponibilidade. E como é que eu vou tratar isso no meio do condominial, Franklin? Simples. Digamos que vocês têm aí um app, e aí é comum para todo condomínio hoje em dia, vocês têm um app aí que pode registrar a chegada de uma encomenda, ou que pode agendar um uso de uma área comum. Enfim, você tem um app aí que, uma vez que você oferece esse app tem os dados privados ali, os dados pessoais do condômino. Se esse app para de funcionar, você teve aí uma quebra na disponibilidade. Por quê? Porque aqueles dados pessoais que estão contidos não estão mais disponíveis. Porque a internet caiu, porque o software saiu do ar, porque a empresa não tá funcionando, enfim, não importa o motivo. Se isso acontecer, você teve uma quebra na segurança da informação e essa quebra deve estar ali bem mapeada. O que fazer quando isso acontece? Tem um plano B? Não tem um plano B porque é terceirizado. E o que é que a empresa fala sobre isso? Tem um período para retorno? Tem um SLA de retorno de 1 hora, 2 horas? Isso está em contrato? Então todas essas medidas devem ser adotadas para que você possa estar seguro em relação aos processos dentro do condomínio. Pessoal, deu para entender até agora? Ficou muito claro para vocês? Perceba que a gente está falando aqui de segurança da informação. Não entrei no juridiquês, não entrei em nada disso. Estou falando só dentro da seara da TI, que é o nosso norte aqui, tá? Fala, Anderson. Grande abraço, o Anderson entrou aí agora. Então, acabamos de entender um pouco do processo, né, do que é segurança da informação, o que torna um dado confiável. A gente falou sobre confidencialidade, integridade, disponibilidade e essa é a sigla. Esses 3 itens formam a sigla CID, C-I-D, CID, que nada mais é a abreviação desses 3 itens que eu falei. Então, trocando em miúdos aqui, se você quer estar em compliance com a LGPD, você condomínio, você administradora, você precisa estar de acordo com o CID. Você precisa obedecer essas 3 regrinhas básicas que tornam os dados que você coletou confiáveis. Confidencialidade, integridade e disponibilidade, beleza? E aí, como é que eu meço isso, Franklin? Muita gente fala e todos falam sobre a questão de medir quais são os riscos envolvidos dentro desse processo. E os riscos a gente mede quanto à possibilidade, né, e o impacto quando isso pode ou não acontecer. Então, digamos que você tem uma portaria, como a gente deu um exemplo, e vaze um dado. Se você tiver um vazamento de dado, por exemplo, dentro desse CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade, o porteiro compartilhou informação que não deveria. Dentro desse processo, ele compartilhou informação e você tem que avaliar esse tipo de informação contida na etiqueta do pacote de entrega. Se esse dado que foi vazado, né, que você perdeu aí a confidencialidade, qual impacto isso pode gerar? Esse dado vai causar muito prejuízo ou pouco prejuízo? Não, esse dado aí causa pouco prejuízo porque é um dado comum que todo mundo tem na internet. Então ele tem, né, baixo impacto. E aí você tem que medir o seguinte: e o risco disso acontecer é alto ou é baixo? O risco disso acontecer é alto, porque teoricamente depende apenas do ser humano ali. Então você tem como medir qual é o risco daquilo acontecer e qual o impacto se aquilo acontecer. Então digamos que, vou falar uma coisa aqui bem complexa. Os dados financeiros do condomínio, o balancete, que não é balancete, né, mas os dados financeiros, contábeis, eles vazaram. Qual o impacto disso para os condôminos?
né, para as pessoas envolvidas? É alto, médio ou baixo? É alto, porque são dados financeiros. E qual a possibilidade disso acontecer? É alta, média ou baixa? Nessa questão, ela é baixa. Por quê? Porque os dados financeiros estão constantes ali dentro do sistema, que tem todo um regramento de segurança da informação que a própria empresa vai deixar bem claro para você. Então, você tem como medir quais são os riscos e os impactos, né, sobre o vazamento. Digamos que um dado fique indisponível, que é outro item aí da confiabilidade, que é a questão da disponibilidade. Digamos que você perde o acesso ao app. Qual o impacto que isso vai causar dentro da proteção de dados? Se você ficar sem os dados, é ruim para você? É muito ruim? Você consegue ficar sem os dados ou sem o aplicativo? Ah, eu consigo ficar sem o aplicativo. Então o impacto disso é baixo, né? É médio, por exemplo. Mas, e qual a possibilidade disso acontecer? Bom, se a empresa lhe entregou um documento que diz que ela tem ali 2 servidores de redundância, a possibilidade é mínima. Mas você precisa estar documentado com isso. Mas se ela não dá nenhum documento nenhum, você não sabe como funciona, você vai ter que qualificar isso como médio ou alto, porque você não teve um respaldo. Então, por isso que eu falo que todas as empresas precisam estar em compliance com a LGPD. Beleza até aí? Bom, a gente falou um pouco sobre as questões técnicas. Eu prometo a vocês que até o final a gente falar um pouco sobre as questões comerciais e as possibilidades. Então, falamos um pouco sobre administrador, para administrador, falamos um pouco para síndicos. Uma questão aí para finalizar nesses 2 itens é que a relação entre o síndico e a administradora ela é pautada baseada num contrato. O condomínio, através do síndico, contrata uma administradora. Logo, esse contrato deve conter, nas suas cláusulas, uma cláusula que define até onde vai a responsabilidade da administradora. Tanto para a administradora se resguardar juridicamente, quanto para o condomínio se resguardar juridicamente. Porque essa relação pode ser controlador-operador. O operador é aquele que auxilia o controlador, que é quem coleta os dados, a tratar os dados. Mas também pode ser uma relação controlador-controlador, uma vez que a própria administradora também tem a autonomia de solicitar dados aos funcionários e talvez aí aos moradores do condomínio. Então, essa relação deve estar muito bem desenhada no contrato, tá? Um contrato bem feito passa por uma consultoria, uma assessoria jurídica. Então, nessa hora é muito importante, mesmo que não seja obrigado um DPO jurídico, você precisa ter aí um profissional da área jurídica para fazer uma consultoria, bem como um profissional da área de TI para fazer isso que eu estou falando aqui agora. Beleza aí? Vou beber um pouco d'água aqui enquanto vocês anotam. Pronto. Agora vamos falar o seguinte, vamos falar sobre o mercado da área de segurança eletrônica. Segurança eletrônica tem muitos profissionais aí, bastante profissionais, muito bem qualificados, muito competentes, mas que ainda não se atentaram sobre essa necessidade da LGPD dentro do cenário condominial. E quem prestar atenção agora sai na frente e com certeza vai ganhar mercado. Palavras de vários síndicos que estão optando por contratar empresas de segurança eletrônica que tenham aí um processo desenhado e comprovado de compliance na LGPD. Então você, empresa de segurança eletrônica, o que você precisa saber? Primeiro você precisa saber qual o impacto do seu trabalho dentro do condomínio. Por exemplo, qual o impacto das câmeras que você instala dentro do condomínio em relação à LGPD? Você pode fornecer ao condomínio todas as informações necessárias para que ele entenda e possa se precaver em relação a uma possível ação de vazamento de dados. É sim um serviço que você pode oferecer. Já imaginou? Você vai instalar uma câmera, isso já aconteceu, tá? Você participa de uma concorrência e nessa concorrência, na assembleia, um morador pergunta: tá, mas me disseram que por conta da LGPD é proibido instalar câmeras. Me disseram que por conta da LGPD é proibido ter câmeras nas áreas comuns. Me disseram que por conta da LGPD é proibido ter câmeras no elevador. Enfim, vai começar um monte de perguntas sobre a LGPD. E aí, de 3 concorrentes, só um se preparou para isso. Os outros nem sabem do que se trata. Quem vocês acham que vai ser escolhido? Quem vocês acham que os moradores terão segurança para contratar para que eles possam ter aí um sistema de CFTV, além de muito bem instalado, muito bem seguro em relação à LGPD? É óbvio que não é você que não se preparou. É óbvio que é a empresa ou o profissional que se preparou, que entendeu que é um mercado que está surgindo e é a obrigação de todo mundo. Por exemplo, você pode aí fornecer um documento que diga quem tem acesso a essas informações coletadas, que no caso são as imagens,
onde são armazenados, por quanto tempo são armazenados, isso através de um QR Code. Você entrega tudo isso bonitinho, síndico, ó, tá aqui, estamos entregando a solução, mas estamos entregando também as preocupações que você tem que ter em relação ao LGPD. Olha que maravilha! Olha o salto de qualidade que você está dando na prestação de serviços de segurança eletrônica. Então é um mercado que vai poder diferenciar alguns profissionais. Alguns profissionais poderão ser melhor qualificados ou melhor ranqueados, né, dentro do ecossistema condominial por simplesmente entenderem sobre a LGPD e a importância dela. Então, se liga para não perder mercado, se liga sobre essas dicas que eu dei aqui, que podem ser aproveitadas por você profissional para numa assembleia dar show e fechar diversos contratos apenas porque você entende sobre LGPD, sabe como se aplica, sabe o que é segurança da informação, sabe até onde você pode ir como profissional de TI. Sim, eu acredito que todo profissional de segurança eletrônica é, de fato, hoje um profissional de TI. Porque veja, você atua na área de redes, porque você precisa saber implementar uma rede minimamente, uma LAN, precisa saber o que é um DHCP, um DNS, uma máscara de rede, um IP, versões de IP, classes de IP. Você precisa saber o que é um throughput de rede, medir a latência da rede. Isso eu estou falando só na área de infraestrutura. E aí você vai ter que saber como configurar um roteador, né, para fazer com que aquela câmera do elevador funcione de forma perfeita e você não precisa passar mais cabo. Você precisa saber o que é um enlace, o que é um POP. Perceba que todos esses conhecimentos estão muito mais atrelados na área de TI. Então você, profissional de segurança eletrônica, precisa dar esse salto de evolução e passar a ser um profissional de TI com especialização em segurança eletrônica. Eu acredito fortemente nisso e acredito que os profissionais que derem esse salto vão sair na frente anos-luz dos profissionais que não quiserem dar esse salto e ficarem ali no feijão com arroz, instalando câmera, e aí terceirizando o serviço de configuração muitas vezes. Já fiz muita, né, terceirização aí, já fui muito terceirizado, por assim dizer, para fazer configurações, né, da infraestrutura de rede, criar VLANs num switch Layer 3, né, e o pessoal de segurança eletrônica ainda não está aprofundando seu conhecimento nisso e deve aprofundar urgentemente. Então você que está vendo essa live, que é da área de segurança eletrônica, está vendo aqui ao vivo, está vendo gravado, você precisa se atentar a isso. Então, entendendo isso tudo, olha as oportunidades que a gente tem. A gente já falou aqui de se diferenciar sobre entender LGPD. A gente está falando aqui sobre oferecer um serviço adicional, um bônus, que vai fazer com que você tenha diferencial dos concorrentes, porque os concorrentes não vão conseguir propor um bônus como esse. A gente já falou aqui da possibilidade de você ser de fato um DPO para atuar em outras áreas ou até em condomínios que não se enquadrem dentro da nova regulamentação. Sim, porque existem condomínios que não vão se enquadrar. Porque a nova regulamentação ela prevê o seguinte, prevê que se enquadra apenas as empresas de pequeno porte, porém existem algumas características técnicas que podem retirar o condomínio desse enquadramento. Uma delas é a existência de tecnologia emergente que façam tratamento de dados sem a necessidade de intervenção humana. Então, trocando em miúdos, quem aqui conhece condomínios que tem leitor, né, biométrico facial e que quando lê a face do morador ou do visitante, ele libera o acesso. Essa informação biométrica é um dado pessoal. Ela é coletada pelo sistema e nenhum ser humano, nem o porteiro, nem o encarregado, nem o síndico vão lá e validam essa informação. Essa informação é validada, né, sistemicamente, por assim dizer. E é isso que a lei diz. Se essa decisão for feita por um sistema e não por uma pessoa, então você tem uma tecnologia que faz com que esse condomínio, pelo menos é o que diz a lei hoje, nesse exato momento, né, que a gente está gravando essa live, esse condomínio ele está fora da nova regulamentação. Ele volta a ser um agente normal de tratamento, né, de dados pessoais e precisa ter DPO, e precisa ter aí o inventariado, ser um camalhaço de documentos, você precisa ter a política de privacidade, que também é uma obrigação para quem não é muito mais simplificada. Então você tem um monte de informações que você vai ter que ter responsabilidade de fazer, que se você for um agente de tratamento de pequeno porte, você não precisa. Por exemplo, um agente de tratamento de pequeno porte tem prazo dobrado. Agora vamos falar um pouco sobre como é que a lei vai funcionar. Muita gente diz, mas isso não pega. Esquece, isso não pega. Lei no Brasil não pega. Mas observe que a LGPD ela é semelhante ao PROCON e à Anatel. Tá?
Por quê? Porque os agentes que movem não são as agências reguladoras. A Anatel faz fiscalização. Mas quando você recebe um monte de ligação chata de operadora, o que é que você faz? Você entra no site da Anatel e abre uma reclamação, não é? Já era. É você, pessoa física, né, consumidor, que vai lá e reclama. E a agência vai lá e notifica a operadora. Não é assim que funciona? Então será assim que vai funcionar também nos condomínios e nas empresas das mais diversas empresas possíveis, é assim que vai funcionar. Então, se um visitante achar que seu dado foi coletado e não quiser mais que esse dado seja coletado, ou que não quiser mais que ele seja tratado, armazenado, processado, compartilhado, ele vai pedir que você elimine esses dados. Se você não fizer isso no prazo de 15 dias, se você for agente de tratamento de pequeno porte, se você tem o dobro de tempo, então se você não fizer isso em 30 dias, ele vai poder ir lá na agência, que é o órgão regulador, a ANPD, e a ANPD tem um formulário onde ele vai dizer, olha, ANPD, o condomínio tal tratou meus dados e não está esclarecendo de que forma ele está sendo feito. A ANPD vai notificar você, condomínio, administradora, empresa, e pedir esclarecimento. A quem ela notifica? Ela notifica para agente de pequeno porte, ela notifica a própria empresa, no caso o condomínio ou a administradora, através de um canal de comunicação explícito que deve estar dentro do meio que o condomínio ou o administrador escolha colocar. Existe um entendimento que a melhor ferramenta é o site, mas a gente sabe que nem todo condomínio tem site. Por conta disso, se você colocar lá no link da bio do Instagram do condomínio, também serve. Se você colocar um link lá no WhatsApp do condomínio, também serve. O importante é que precise estar público e de fácil acesso o canal de comunicação, por exemplo, o e-mail, põe lá lgpd@condomínio.com.br ou lgpcondomínio@gmail.com. Isso não importa. O que importa é que esteja explícito, né, e de fácil acesso para que tanto o titular possa entrar em contato com você, porque é através desses canais que ele vai dizer, olha, eu queria saber, quero que exclua, quero que altere, quero que atualize. Se você não tiver esse canal, você já está errando. Então, todo condomínio que não tiver um canal de comunicação hoje, agora, nesse exato momento, já está aí, né, descumprindo a LGPD. E aqui vai uma dica para você, profissional, que quer entrar na área e quer prospectar cliente. Essa dica é de ouro. Se liga só que essa dica é de ouro. Como é que você pode fazer para prospectar novos clientes nessa área de LGPD dentro do universo condominial? É simples. Pega o nome dos condomínios do seu bairro, pode pegar pelo Google, pode pegar, né, andando, enfim, não importa, e vê se eles têm sites. E vê se eles têm Instagram. Vê se eles têm Facebook. Se eles não tiverem, dificilmente eles estão dando transparência ao meio de comunicação. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato com eles. Opa, condomínio YZ. Tudo bem? Meu nome é Franklin. Eu sou profissional da área de tecnologia e estou atuando nos condomínios para auxiliar na consultoria em relação ao compliance da LGPD, ao cumprimento, né, do que a lei pede e também nas boas práticas de segurança da informação, que é o CID que você viu nessa live. E ele vai dizer assim, ah, beleza, o que você pode oferecer? Olha, eu notei que inclusive você já está passível de receber uma multa da LGPD. Ah, por quê? Porque você não tem canal, né, explícito para comunicação com o titular do dado e com a ANPD, que é a agência reguladora. Caraca, é mesmo? Mas isso é muito fácil de resolver. E aí você oferece o serviço. Se você quiser oferecer um serviço de Instagram, você oferece, né, um Linktree para colocar o link lá no Instagram, você oferece. Se você não quiser, você oferece a construção do site. Que aí você pode cobrar entre R$1.000 e R$1.200 para fazer o site e colocar lá no site, né, os dados de contato para a LGPD. Perceba, é um novo mercado que se abre. E você vai poder saber quem está e quem não está pesquisando. É simples assim. Eu faço isso. Hoje a gente faz compliance, eu faço compliance em algumas empresas privadas e alguns condomínios também a gente presta consultoria. E no caso de empresa, por exemplo, eu posso chegar amanhã e dizer assim, eu fiz o compliance de uma empresa vou dar um exemplo aqui prático em todo lugar, uma oficina. Eu fiz o compliance em uma oficina. E agora eu quero usar o meu exemplo e todos os documentos que eu já normatizei no compliance para aproveitar isso para o mercado de oficinas. O que eu vou fazer? Eu vou botar no Google lá e eu vou usar um hackzinho para extrair do Google uma planilha Excel com todos
os contatos de oficina da minha cidade, do meu estado. Então eu vou chegar lá no Google e vou colocar oficinas em Sergipe. E ele vai me dar lá a relação e eu vou pegar um reczinho e vou extrair a planilha. E eu vou sair ligando ou mandando WhatsApp para todo mundo, gente. É fato, 99% das empresas não vão estar em compliance. E se você oferecer um produto que esteja dentro do que ele pode pagar, dentro da realidade daquela empresa, você vai fechar 10, 20, 30 negócios a R$500. Né? Você não vai fazer o compliance completo, porque ele não tem fim, mas você vai fornecer ferramentas, né, e instruções que vão fazer com que aquela empresa minimamente possa se enquadrar ao que a LGPD pede sobre boas práticas em relação à segurança da informação. Então, não tem como reclamar, é um mercado que só cresce, é um mercado que tem muitas oportunidades dentro da área condominial, principalmente, muita gente precisando. Gente, a lei ela é uma obrigação. Como eu disse, o agente que vai mobilizar não é a agência, é o titular. E o titular tem direito. Eu Franklin, eu posso cismar e dizer assim, pague menos. Gostaria, vou lá, entro no site da Pague Menos. Você pode entrar no site da Pague Menos hoje, da Drogazil, que são, né, eu falo do muito exemplo de farmácia, porque muitas vezes você foi numa farmácia e alguém perguntou, me dá aí o seu CPF, você não perguntava por quê. Agora, para solicitar uma informação, um dado pessoal, você precisa especificar a finalidade. Então, você tem lá a farmácia, entra no site da Drogazil, você vai ver lá o DPO nomeado, a política de privacidade, você vai ver todas essas informações no site. Então, se você faz isso, você pode efetivamente fazer isso nos condomínios. Você pode chegar lá no condomínio, pesquisar. Olha lá, síndico, você pode oferecer uma parceria com síndicos profissionais para fazer um pacote para os condomínios que ele faz a gestão. O céu é o limite. O céu é o limite. Estude, faça treinamentos. Se possível, se associe a alguma entidade, como por exemplo a NPPD, que é a entidade da qual eu sou associado. Eu sou DPO associado à NPPD. Tem alguns cursos na área de segurança da informação, alguns cursos específicos sobre LGPD. Existem treinamentos específicos para LGPD com certificação. É importante que você se prepare, é importante que você se muna de muita informação, que você feche parcerias. Um profissional, a LGPD ela é feita a 4 mãos. Então, um profissional jurídico ele não entende da área técnica de TI. Então, dificilmente ele vai ter know-how, né, a não ser que ele seja um profissional, né, jurídico de TI, isso pode acontecer, mas ele não vai ter know-how para atuar como profissional de TI, né, aplicando as boas práticas da segurança da informação. Tão quanto um profissional de TI não tem a autonomia de agir juridicamente, porque ele não tem, né, a ordem, não é ordenado, né, não é registrado, e inclusive ele poderia sofrer sanções aí por, né, prática legal da profissão. Então, tudo que for da área jurídica fica a cargo do profissional jurídico, do advogado, né, através de uma consultoria, e tudo que for da área técnica fica a cargo do profissional de TI, né, através de uma consultoria, e eu acredito muito fortemente nessa parceria que você pode fazer com escritórios escritórios jurídicos especializados em LGPD, principalmente para condomínios. Se você quer ser um DPO, já sabe como fazer. Entra no site da ANPPD, anppd.org.br. Você vai lá, você tem que ter um LinkedIn específico da área. É importante porque a ANPPD, por associação, por ser uma associação, ela preconiza isso, né? Ela preconiza que você seja um profissional da área de TI. Então, seu LinkedIn tem que estar bem feito, bem estruturado. Você vai fazer a solicitação, você pode fazer ou não parte do comitê avançado. Eu sou do comitê avançado de segurança, mas você pode entrar no comitê público, você não paga nada e você já está ali dentro do site. O mais bacana disso tudo, eu vou printar depois aqui para mostrar para vocês. O mais bacana disso tudo é que vocês vão ter o seu rosto ali dentro do site da NPPD, aparecendo no mapa de profissionais listados como DPO na sua região, no seu estado. Isso vai dar mais autoridade a você para que você possa prestar esse tipo de serviço, haja vista que a própria associação acredita e nomeia você um DPO relacionado no seu site. Isso dá mais credibilidade. Não é obrigatório, mas dá credibilidade e também não custa nada. Se você for do comitê público, não vai custar R$1. Então, super indico a NPPD, eu acredito, eu faço parte e indico para quem quer também atuar nessa área. Bom, pessoal, é isso. Mais uma live aqui, essa live sobre boas práticas aqui, LGPD na prática. Você que está acompanhando a gente desde o começo, muito obrigado por essa confiança, por estar aqui conosco basicamente 1 hora.
Espero ter passado um conteúdo de valor para você. Se você não segue o Profissão TI, faz esse favor para nós, segue aqui o perfil Profissão TI, segue a gente no Instagram também, no canal lá, Comunidade Profissão TI. A gente produz conteúdo para vocês, a gente está aqui para vocês. Espero que vocês possam tirar alguma ideia dentro dessa live aqui e que vocês possam colocar em prática e transformar aí o segundo semestre de 2002 num semestre transformador na vida de vocês, financeiramente, profissionalmente. E de qualquer forma, espero vocês aqui no Profissão TI para que a gente possa ter mais e mais conteúdos, mais e mais papos como esse, para que você possa se tornar um profissional de TI ou um empreendedor de TI. Então é isso, pessoal. Boa noite. Até a próxima live, terça-feira. Terça-feira nós temos uma live especial, uma live com um convidado especial. Na verdade, eu sou o convidado especial. Verdade. É uma live com um colega nosso de TI de Salvador, né? Ele nos convidou e a gente aceitou prontamente. Um cara fantástico da área de TI, um cara que tem muito conteúdo no canal dele, no perfil dele no Instagram. E a gente vai bater um papo de TI para TI. Então a live da semana que vem vai ser uma live voltada para profissionais de TI, né? E as experiências que a gente tem e como a gente entende o mercado para o segundo semestre e principalmente para 2023. Então um grande abraço a todos, uma boa noite e nos vemos aqui no Profissão TI. Valeu, pessoal!